Nesse misterioso país, cada época tem seus monstros e assombrações, mas o medo é imortal. Medo Imortal é um podcast sobre contos clássicos da literatura brasileira de terror. A Vida Eterna, de Machado de Assis, 1870. É opinião unânime que não há estado comparável àquele que nem é sono nem vigília, quando, desafogado o espírito de aflições, procura algum repouso às lides da existência. Eu de mim digo que ainda não achei hora de mais prazer, sobretudo quando tenho o estômago satisfeito e aspiro a fumaça de um bom charuto de Havana. Depois de uma ceia copiosa e delicada, em companhia de meu excelente amigo, o Dr. Vaz, que me apareceu em casa depois de 2 anos de ausência, fomos eu e ele para minha alcova e aí entramos a falar de coisas passadas, como 2 velhos para quem já não tem futuro a gramática da vida. Vaz estava assentado numa cadeira de espaldar, toda forrada de couro, igual às que ainda hoje se encontram nas sacristias, e eu estendi-me em um sofá também de couro. Ambos fumávamos 2 excelentes charutos que me haviam mandado de presente alguns dias antes. A conversa, pouco animada ao princípio, foi esmorecendo cada vez mais, até que eu e ele, sem deixarmos o charuto da boca, cerramos os olhos e entramos no estado a que aludia acima, ouvindo os ratos que passeavam no forro da casa, mas inteiramente esquecidos um do outro. Era natural passarmos dali ao sono completo, e eu lá chegaria, se não ouvisse bater à porta 3 fortíssimas pancadas. Levantei-me sobressaltado. Vaz continuava na mesma posição, o que me fez supor que estivesse dormindo, porque as pancadas deviam ter-lhe produzido a mesma impressão se ele se achasse meio acordado como eu. Fui ver quem me batia à porta. Era um sujeito alto e magro, embuçado em um capote. Apenas lhe abri a porta, o homem entrou sem me pedir licença e nem dizer coisa alguma. Esperei que me expusesse o motivo da sua visita, e esperei debalde, porque o desconhecido sentou-se comodamente em uma cadeira, cruzou as pernas, tirou o chapéu e começou a tocar com os dedos na copa do dito chapéu uma coisa que eu não pude saber o que era, mas que devia ser alguma sinfonia de doidos, porque o homem parecia vir direitinho da Praia Vermelha. Relancei os olhos para o meu amigo, que dormia sono solto na cadeira de espaldar. Os ratos continuavam sua saturnal no forro. Conservei-me de pé durante poucos instantes, a ver se o desconhecido se resolvia dizer alguma coisa, e durante esse tempo, apesar da impressão desagradável que o homem produzia em mim, examinei-lhe as feições e o vestuário. Já disse que vinha embrulhado em um capote. Ao sentar-se, abriu-se-lhe o capote e vi que o homem calçava umas botas de couro branco, vestia calças de pano amarelo e um colete verde. Cores essas que, se estão bem numa bandeira, não se pode com justiça dizer que adornem e aformoseiem o corpo humano. As feições eram mais estranhas que o vestuário. Tinha os olhos vesgos, um grande bigode, o nariz à moda de César, boca rasgada, queixo saliente e beiços roxos. As sobrancelhas eram fartas, as pestanas longas, a testa estreita. Coroando tudo, uns cabelos grisalhos em desordem. O desconhecido, depois de tocar a sua música na copa do chapéu, levantou os olhos para mim e disse-me: "Sente-se, meu rico senhor." Era atrevimento receber eu ordens em minha própria casa. O meu primeiro dever era mandar o sujeito embora. Contudo, o tom em que ele falou era tão intimativo que eu insensivelmente obedeci e fui sentar-me no sofá. Daí pude ver melhor a cara do homem, a luz do lampião que pendia do teto, e achei-a pior do que antes. Chamo-me Tobias e sou formado em matemáticas. Inclinei-me levemente. O desconhecido continuou: "Desconfio que hei de morrer amanhã. Não se espante. Tenho certeza de que amanhã vou para o outro mundo. Isso é o de menos. Morrer é dormir. To die, to sleep. Entretanto, não quero ir deste mundo sem cumprir um dever imperioso e indispensável. Veja isto." O desconhecido tirou do bolso um quadrinho e entregou-me. Era uma miniatura. Representava uma moça formosíssima de feições. Restituí o quadro ao meu interlocutor, esperando a explicação. "Esse retrato", continuou ele olhando para a miniatura, "é de minha filha Eusébia, moça de 22 anos, senhora de uma riqueza igual à de um creso, porque é minha única herdeira."
Eu me espantaria do contraste que havia entre a riqueza e a aparência do desconhecido, se não tivesse já a convicção de que tratava com um doido. O que eu estava a ver era o meio de pôr o homem pela porta fora. Mas confesso que receava algum conflito, e por isso esperei o resultado daquilo tudo. Entretanto, perguntava a mim mesmo como é que os meus escravos deixaram entrar um desconhecido até a porta do meu quarto, apesar das ordens especiais que eu havia dado em contrário. Já eu calculava mentalmente a natureza do castigo que lhes daria por causa de tamanha incúria ou cumplicidade, quando o desconhecido atirou-me estas palavras à cara. Antes de morrer, quero que o senhor se case com Eusébia. É esta a proposta que venho fazer-lhe. Sendo que, no caso de aceitar o casamento, já que lhe deixo este maço de notas do banco para alfinetes, e no caso de recusar, mando-lhe simplesmente uma bala à cabeça com este revólver que aqui trago. E pôs à mesa o maço de bilhetes do banco e o revólver engatilhado. A cena tomava um aspecto dramático. O meu primeiro ímpeto foi acordar o Dr. Vaz, a ver se ajudado por ele punha o homem pela porta fora. Mas receei, e com razão, que vendo um gesto meio nesse sentido, o desconhecido executasse a segunda parte do seu discurso. Só havia um meio: ladear. Meu rico Sr. Tobias, é inútil dizer-lhe que eu sinto imensa satisfação com a proposta que me faz. E está longe de mim a ideia de recusar a mão de tão formosa criatura, e mais os seus contos de réis. Entretanto, peço-lhe que repare na minha idade. Tenho 70 anos. A senhora Dona Eusébia apenas conta 22. Não lhe parece um sacrifício isto que vamos impor à sua filha? Tobias sorriu, olhou para o revólver e entrou a tocar com os dedos na copa do chapéu. Longe de mim, continuei eu, a ideia de ofendê-lo. Pelo contrário, se eu consultasse unicamente a minha ambição, não diria palavra. Mas é no interesse mesmo dessa gentilíssima dama, que eu já vou amando apesar dos meus 70, é no interesse dela que eu lhe observo a disparidade que entre nós existe. Essas palavras, disse-as eu em voz alta, a ver se o Dr. Vaz acordava, mas o meu amigo continuava mergulhado na cadeira e no sono. Não quero saber de sua idade, disse Tobias, pondo o chapéu na cabeça e segurando no revólver. O que eu quero é que se case com Eusébia, e hoje mesmo. Se recusa, mato-o. Tobias apontou-me o revólver. Que faria eu naquela alternativa, se não aceitar a moça e a riqueza, apesar de todos os meus escrúpulos? Caso! Exclamei. Tobias guardou o revólver na algibeira e disse: Pois bem, vista-se. Já? Sem demora. Vista-se enquanto eu leio. Levantou-se, foi a minha estante, tirou um volume de Dom Quixote e foi sentar-se outra vez, enquanto eu, mais morto que vivo, ia buscar ao guarda-roupa minha casaca. O desconhecido tomou uns óculos e preparou-se para ler. Quem é este sujeito que está dormindo tão tranquilo? Perguntou ele enquanto limpava os óculos. O Dr. Vaz, meu amigo. Quer que lhe o apresente? Não, senhor, não é preciso, respondeu Tobias sorrindo maliciosamente. Vesti-me com vagar, para dar tempo a que algum incidente viesse interromper aquela cena desagradável para mim. Além disso, estava trêmulo, não atinava com a roupa, nem com a maneira de a vestir. De quando em quando, deitava um olhar para o desconhecido, que lia tranquilamente a obra do imortal Cervantes. O meu relógio bateu 11 horas. Subitamente, lembrou-me que, uma vez na rua, podia eu ter o recurso de encontrar um policial a quem eu comunicaria minha situação, conseguindo ver-me livre do meu importuno sogro. Outro recurso havia, e melhor que esse, vinha a ser acordar o Dr. Vaz na ocasião da partida, coisa natural, e ajudado por ele, desfazer-me do incógnito Tobias. Efetivamente, vesti-me o mais depressa que pude e declarei-me às ordens do Sr. Tobias, que fechou o livro, foi pô-lo na estante, rebuçou-se no capote e disse: Vamos. Peço-lhe, entretanto, para acordar o Dr. Vaz, que não pode ficar aqui, visto que tem de voltar para casa. Disse-lhe eu, dando um passo para a cadeira onde dormia o Vaz. Não é preciso, atalhou Tobias. Voltamos dentro de pouco tempo. Não insisti. Restava o meu recurso do policial, ou de algum escravo se pudesse falar-lhe a tempo. O escravo era impossível. Quando saímos do quarto, o desconhecido deu-me o braço e desceu comigo rapidamente as escadas até a rua.
À porta de casa havia um carro. Tobias convidou-me a entrar nele. Não tendo previsto este incidente, senti fraquear minhas pernas e perdi de toda a esperança de escapar do meu algoz. Resistir era impossível e arriscado. O homem estava armado com um argumento poderoso. E além disso, pensava eu, não se discute com um doido. Entramos no carro. Não sei quanto tempo andamos, nem por que caminho fomos. Calculo que não ficou no Rio de Janeiro canto por onde não passássemos. No fim de longos e aflitivos séculos de angústia, parou o carro diante de uma casa toda iluminada por dentro. É aqui, disse meu companheiro. Desçamos. A casa era um verdadeiro palácio. A entrada era ornada de colunas de ordem dórica, o vestíbulo calçado de mármore branco e preto, e iluminado por um magnífico candelabro de bronze de forma antiga. Subimos eu e ele por uma magnífica escada de mármore até o topo, onde se achavam duas pequenas estátuas representando Mercúrio e Minerva. Quando chegamos ali, o meu companheiro disse-me apontando para as estátuas. São emblemas, meu caro genro. Minerva quer dizer Eusébia, porque é a sabedoria. Mercúrio sou eu, porque represento o comércio. Então o senhor é comerciante? Perguntei eu, ingenuamente ao desconhecido. Fui negociante na Índia. Atravessamos 2 salas e, ao chegarmos à terceira, encontramos um sujeito velho a quem Tobias me apresentou dizendo: aqui está o Dr. Camilo da Anunciação. Leve-o para a sala dos convidados enquanto eu vou mudar de roupa. Até já, meu caro genro. E deu-me as costas. O sujeito velho, que eu soube depois ser o mordomo da casa, tomou-me pela mão e levou-me a uma grande sala, que era onde se achavam os convidados. Apesar da profunda impressão que me causava aquela aventura, confesso que a riqueza da casa me assombrava cada vez mais. E não só a riqueza, senão também o gosto e a arte com que estava preparada. A sala dos convidados estava fechada quando lá chegamos. O mordomo deu 3 pancadas e veio abrir a porta um lacaio, também velho, que me segurou pela mão, ficando o mordomo do lado de fora. Nunca me há de esquecer a vista da sala apenas se me abriram as portas. Tudo ali era estranho e magnífico. No fundo, em frente da porta de entrada, havia uma grande águia de madeira, fingindo bronze, encostada à parede, com as asas abertas e preparando-se como para voar. Do bico da águia pendia um grande espelho, cuja parte inferior estava presa às garras, conservando assim a posição inclinada que costuma ter um espelho de parede. A sala não era forrada de papel, mas de seda branca, o teto artisticamente trabalhado, grandes candelabros, magnífica mobília, flores em profusão, tapetes, tudo enfim quanto o luxo e o gosto sugerem ao espírito de um homem rico. Os convidados eram poucos, e não sei por que coincidência eram todos velhos, como o mordomo e o lacaio, e o meu próprio sogro, finalmente velhos, como eu também. Introduzido pelo criado, fui logo cumprimentado pelas pessoas presentes, com uma atenção que me dispôs logo o ânimo a querer-lhes bem. Sentei-me numa cadeira e vieram reunir-se em roda de mim, todos risonhos e satisfeitos por ver o genro do incomparável Tobias. Era assim que chamavam ao homem do revólver. Acudi como pude às perguntas que me faziam, e parece que todas as minhas respostas contentavam os convidados, porquanto de minuto a minuto choviam sobre mim louvores e cumprimentos. Um dos convidados, homem de 70 anos, condecorado e calvo, disse com aplausos gerais: o Tobias não podia encontrar melhor genro, nem que andasse com uma lanterna por toda a cidade, que digo, por todo o império. Vê-se que o Dr. Camilo da Anunciação é um perfeito cavalheiro, notável por seus talentos, pela gravidade da sua pessoa, enfim, pelos admiráveis cabelos brancos que lhe adornam a cabeça, mais feliz do que eu, que os perdi há muito. Suspirou o homem com tamanha força que parecia estar nos arrancos da morte. A assembleia cobriu de aplausos as últimas palavras do orador. Articulei um agradecimento e preparei imediatamente os ouvidos para responder a outro discurso, que me foi dirigido por um coronel reformado, e outro finalmente por uma senhora que, desde a minha entrada, não tirava os olhos de mim. Senhora Condessa, disse o coronel quando a senhora acabou de falar. Confesse Vossa Excelência que os rapazes de hoje não valem este respeitável ancião, futuro genro do incomparável Tobias. Valem nada, coronel. Em matéria de noivo, só o século passado os fornece capazes e bons. Casamentos de hoje, há prenúncio. Uns peraltas todos pregadinhos e esticados, sem gravidade, sem dignidade, sem honestidade.
A conversa sentou toda neste assunto. O século XIX sofreu ali um vasto processo, e talvez preconceitos de velho falavam tão bem naquele assunto, com tanta discrição e acerto, que eu acabei por admirá-los. No meio de tudo, estava ansioso por conhecer a minha noiva. Era a última curiosidade, e se ela fosse, como eu imaginava, uma beleza e além do mais riquíssima, que poderia exigir da sorte? Aventurei uma pergunta nesse sentido a uma senhora que se achava ao pé de mim em frente à condessa. Disse-me ela que a noiva estava no toucador, e não tardava muito que eu a visse. Acrescentou que era linda como o sol. Entretanto, decorreram 1 hora e nem a noiva, nem o pai, o incomparável Tobias, aparecia na sala. Qual seria a causa da demora do meu futuro sogro? Para vestir-se, não era preciso tanto tempo. Eu confesso que, apesar da cena do quarto e das disposições em que vi o homem, estaria mais tranquilo se ele estivesse presente. É que ao velho já eu tinha visto em minha casa. Habituara-me aos seus gestos e discursos. No fim de 1h30, abriu-se a porta para dar entrada a uma nova visita. Imaginem o meu pasmo quando dei com os olhos no meu amigo, Dr. Vaz. Não pude abafar um grito de surpresa e corri para ele. Tu aqui? Ingrato, respondeu sorrindo Vaz. Casas e não convidas ao teu primeiro amigo. Se não fosse esta carta, ainda eu lá estaria no teu quarto à espera. Que carta? Perguntei eu. O Vaz abriu a carta que trazia na mão e deu-me para ler, enquanto os convidados de longe contemplavam a cena inesperada, tanto por eles como por mim. A carta era de Tobias, e participava ao Vaz que, tendo eu de casar-me naquela noite, tomava ele a liberdade de convidá-lo, na qualidade de sogro, para assistir à cerimônia. Como vieste? Teu sogro mandou-me um carro. Aqui fui obrigado a confessar mentalmente que o Tobias merecia o título de incomparável como Enéas o de Pio. Compreendi a razão porque não quis que o acordasse. Era para causar-me a surpresa de vê-lo depois. Como era natural, quis o meu amigo que eu lhe explicasse a história do casamento tão súbito, e eu já me dispunha a isso, quando a porta se abriu e entrou o dono da casa. Era outro. Já não tinha as roupas esquisitas e o ar singular com que o vira no meu quarto. Agora trajava com aquela elegância grave que cabe a um velho e parava-lhe nos lábios o mais amável sorriso. Então, meu caro genro, disse-me ele depois dos cumprimentos gerais. Que me diz a vinda do seu amigo? Digo, meu caro sogro, que o senhor é uma pérola. Não imaginará talvez o prazer que me deu com essa surpresa, porque o Vaz foi e é o meu primeiro amigo. Aproveitei a ocasião para o apresentar a todos os convidados, que foram de geral acordo em que o Dr. Vaz era um digno amigo do Dr. Camilo da Anunciação. O incomparável Tobias manifestou o desejo e a esperança de que dentro de pouco tempo ficaria sua pessoa ligada de nós ambos, por modo que fôssemos todos designados os 3 amigos do peito. Bateu meia-noite, não sei em que igreja da vizinhança. Ergueu-se o incomparável Tobias e disse-me: Meu caro genro, vamos cumprimentar a sua noiva. Aproxima-se a hora do casamento. Levantaram-se todos e dirigiram-se para a porta de entrada, indo na frente eu, o Tobias e o Vaz. Confesso que, de todos os incidentes daquela noite, este foi o que mais me impressionou. A ideia de ir ver uma formosa donzela, na flor da idade, que devia ser minha esposa, esposa de um velho filósofo já desenganado das ilusões da vida, essa ideia, confesso que me aterrou. Atravessamos uma sala e chegamos diante de uma porta, meio aberta, dando para outra sala ricamente iluminada. Abriram a porta 2 lacaios e todos nós entramos. Ao fundo, sentada num riquíssimo divã azul, estava já pronta e deslumbrante de beleza a senhora Dona Eusébia. Tinha eu até então visto muitas mulheres de fascinar. Nenhuma chegava aos pés daquela. Era uma criação de poeta oriental. Comparando a minha velhice à mocidade de Eusébia, senti-me envergonhado e tive ímpetos de renunciar ao casamento. Fui apresentado à noiva pelo pai e recebido por ela com uma afabilidade e uma ternura que acabaram por vencer-me completamente. No fim de 2 minutos, estava eu cegamente apaixonado. Meu pai não podia escolher melhor marido para mim, disse-me ela, fitando meus olhos claros e transparentes. Espero que tenha a felicidade de corresponder aos seus méritos.
Balbuciei uma resposta. Não sei o que disse. Tinha os olhos embebidos nos dela. Eusébia levantou-se e disse ao pai: Estou pronta. Pedi que Vaz fosse uma das testemunhas do casamento, o que foi aceito. A outra testemunha foi o coronel. A condessa serviu de madrinha. Saímos dali para a capela, que era na mesma casa e pouco retirada. Já lá se achavam um padre e o sacristão. Eram ambos velhos, como toda a gente que havia em casa, exceto Eusébia. Minha noiva deu o sim com uma voz forte e eu com voz fraquíssima. Pareciam invertidos os papéis. Concluído o casamento, ouvimos um pequeno discurso do padre acerca dos deveres que o casamento impõe e da santidade daquela cerimônia. O padre era um poço de ciência e um milagre de concisão. Disse muito em pouquíssimas palavras. Soube depois que nunca tinha ido ao parlamento. A cerimônia do casamento seguiu-se um ligeiro chá e alguma música. A condessa dançou um minueto com o velho condecorado e assim terminou a festa. Conduzido aos meus aposentos por todos os convidados, soube em caminho que o Vaz dormiria lá, por um convite expresso do incomparável Tobias, que fez a mesma fineza aos circunstantes. Quando me achei só com a minha noiva, caí de joelhos e disse-lhe com a maior ternura: Tanto vivi para encontrar agora, já quase no túmulo, a maior ventura que pode caber ao homem, porque o amor de uma mulher como tu é um verdadeiro presente do céu. Falo em amor e não sei se tenho o direito de o fazer, porque eu sou velho, e tu... Cale-se, cale-se! Disse Eusébia assustada, e foi cair num sofá com as mãos no rosto. Espantou-me aquele movimento, e durante alguns minutos fiquei na posição em que estava, sem saber o que havia de dizer. Eusébia parecia estar chorando. Levantei-me, afinal, e acercando-me do sofá, perguntei-lhe que motivo tinha para aquelas lágrimas. Não me respondeu. Tive uma suspeita. Imaginei que Eusébia amava alguém, e que, para castigá-la do crime desse amor, obrigavam-na a casar com um velho desconhecido a quem ela não podia amar. Despertou-se-me uma fibra de Dom Quixote. Era uma vítima. Cumpria salvá-la. Aproximei-me de Eusébia, confiei-lhe a minha suspeita e declarei-lhe a minha resolução. Quando eu esperava vê-la agradecer-me de joelhos o nobre impulso das minhas palavras, vi com surpresa que a moça olhava para mim com ar de compaixão e dizia-me, abanando a cabeça: Desgraçado! É o senhor quem está perdido! Perdido? Exclamei eu, dando um salto. Sim, perdido! Cobriu-se-me a testa de um suor frio. As pernas entraram a tremer-me e eu, para não cair, assentei-me ao pé dela no sofá. Pedi-lhe que me explicasse as suas palavras. Por que não? Disse ela. Se lhe ocultasse, seria cúmplice perante Deus. E Deus sabe que eu sou apenas um instrumento passivo nas mãos de todos esses homens. Escute, o senhor é meu 5º marido. Todos os anos, no mesmo dia e à mesma hora, dá-se nesta casa a cerimônia que o senhor presenciou. Depois todos me trazem para aqui com o meu noivo. O qual? Perguntei eu suando. Leia, disse Eusébia, indo tirar de uma cômoda um rolo de pergaminho. Há um mês eu pude descobrir isto, e só há um mês tive a explicação dos meus casamentos todos os anos. Abri trêmulo o rolo que ela me apresentava, e li fulminando as seguintes linhas. Elixir da Eternidade, encontrado numa ruína do Egito no ano de 402. Em nome da Águia Preta e dos 7 meninos do setentrião, salve. Quando se juntarem 20 pessoas e quiserem gozar do inapreciável privilégio de uma vida eterna, devem organizar uma associação secreta e cear todos os anos, no dia de São Bartolomeu, um velho maior de 60 anos de idade, assado no forno, e beber vinho puro por cima. Compreende alguém a minha situação? Era a morte que eu tinha diante de mim, a morte infalível, a morte dolorosa. Ao mesmo tempo, era tão singular, tudo quanto eu acabava de saber, parecia-me tão absurdo o meio de comprar a eternidade, com um festim de antropófagos, que o meu espírito pairava entre a dúvida e o receio. Acreditava e não acreditava. Tinha medo e perguntava por quê. Essa é a sorte que o espera, senhor. Mas isso é uma loucura! Exclamei. Comprar a eternidade com a morte de um homem? Demais, como sabe que este pergaminho tem relação? Sei, senhor, respondeu Eusébia. Não lhe disse eu que este casamento era o 5º? Onde estão os outros 4 maridos? Todos eles penetraram neste aposento, para saírem meia hora depois.
Alguém os vinha chamar, sob qualquer pretexto, e eu nunca mais os via. Desconfiei de alguma grande catástrofe. Só agora sei o que é. Entrei a passear agitado. Era verdade que eu ia morrer? Era aquela a minha última hora de vida? Eusébia, assentada no sofá, olhava para mim e para a porta. Mas aquele padre, senhora? Perguntei eu parando em frente dela. Aquele padre também é cúmplice? É o chefe da associação. E a senhora também é cúmplice, pois que as suas palavras foram um verdadeiro laço. Se não fossem elas, eu não aceitaria o casamento. Ai, senhor, respondeu Eusébia, levada em lágrimas. Sou fraca, isso sim, mas cúmplice jamais. Aquilo que lhe disse foi me ensinado. Nisto, houve um passo compassado no corredor. Eram eles naturalmente. Eusébia levantou-se assustada e ajoelhou-se-me aos pés, dizendo com voz surda: Não tenho culpa de nada do que vai acontecer, mas perdoa-me a causa involuntária. Olhei para ela e disse-lhe que a perdoava. Os passos aproximavam-se. Dispus-me a vender caro a minha vida, mas não me lembrava que, além de não ter armas, faltavam-me completamente as forças. Quem quer que vinha andando chegou à porta e bateu. Não respondi logo, mas insistindo de fora nas pancadas, perguntei: Quem está aí? Sou eu, respondeu-me Tobias com voz doce. Queira abrir-me a porta. Para quê? Tenho de comunicar-lhe um segredo. A esta hora. É urgente. Consultei Eusébia com os olhos. Ela abanou tristemente a cabeça. Meu sogro, adiemos o segredo para amanhã. É urgentíssimo, respondeu Tobias. Para não lhe dar trabalho, eu mesmo abro com outra chave que possuo. Corri à porta, mas era tarde. Tobias estava na soleira, risonho como se fosse entrar num baile. Meu caro genro, disse ele, peço-lhe que venha comigo à sala da biblioteca. Tenho de comunicar-lhe um importante segredo relativo à nossa família. Amanhã não acha melhor? Disse eu. Não, há de ser já, respondeu Tobias franzindo a testa. Não quero. Não quer? Pois há de ir. Bem sei que sou seu quinto genro, meu caro senhor Tobias. Ah, sabe. Eusébia contou-lhe os outros casamentos, tanto melhor. E voltando-se para a filha, disse com frieza de matar. Indiscreta, vou dar-te o prêmio. Senhor Tobias, ela não tem culpa. Não foi ela quem lhe deu esse pergaminho? Perguntou Tobias, apontando para o pergaminho que eu ainda tinha na mão. Ficamos aterrados. Tobias tirou do bolso um pequeno apito e deu um assobio, ao qual responderam outros. E daí a alguns minutos estava a alcova invadida por todos os velhos da casa. Vamos à festa, disse o Tobias. Lancei mão de uma cadeira e ia atirar contra o sogro, quando Eusébia segurou-me no braço, dizendo: É meu pai! Não ganhas nada com isso, disse Tobias sorrindo diabolicamente. Hás de morrer, Eusébia. E segurando-a pelo pescoço, entregou-a a 2 lacaios, dizendo: Matem-na. A pobre moça gritava, mas em vão. Os 2 lacaios levaram-na para fora, enquanto os outros velhos seguraram-me pelos braços e pernas e levaram-me em procissão para uma sala toda forrada de preto. Cheguei ali mais morto que vivo. Já lá achei o padre vestido de batina. Quis ver antes de morrer o meu pobre amigo Vaz, mas soube pelo coronel que ele estava dormindo e não sairia mais daquela casa. Era o prato destinado ao ano futuro. O padre declarou-me que era o meu confessor, mas eu recusei receber a absolvição do próprio que ia me matar. Queria morrer impenitente. Deitaram-me em cima de uma mesa, atados de pés e mãos, e puseram-se todos à roda de mim, ficando à minha cabeceira um lacaio armado com um punhal. Depois entrou toda a companhia a entoar um coro em que eu só distinguia as palavras: Em nome da águia preta e dos 7 meninos do setentrião. Corri-me o suor em bagas. Eu quase nada via. A ideia de morrer era horrível, apesar dos meus 70 anos, em que já o mundo não deixa saudades. Parou o coro e o padre disse com voz forte e pausada:
Atenção! Faça o punhal a sua obra. Luziu-me pelos olhos a lâmina do punhal, que se cravou todo no coração. O sangue jorrou-me do peito e inundou a mesa. Eu, entre convulsões mortais, dei o último suspiro. Estava morto, completamente morto. Entretanto, ouvia tudo à roda de mim. Restava-me uma certa consciência deste mundo a que já não pertencia. Morreu? Perguntou o coronel. Completamente, respondeu Tobias. Vão chamar agora as senhoras. As senhoras chegaram dali a pouco, curiosas e alegres. Então? Perguntou a condessa. Temos homem? Ei-lo. As mulheres aproximaram-se de mim, e ouvi então um elogio unânime dos canibais. Todos concordaram em que eu estava gordo e havia de ser excelente prato. Não podemos assá-lo inteiro. É muito alto e gordo. Não cabe no forno. Vamos esquartejá-lo. Venham facas. Essas palavras foram ditas pelo Tobias, que imediatamente distribuiu os papéis. O coronel cortar-me-ia a perna esquerda, o condecorado à direita, o padre um braço, ele outro, e a condessa, amiga de nariz de gente, cortaria o meu para comer de cabidela. Vieram as facas e começou a operação. Confesso que eu não sentia nada. Só sabia que me haviam cortado uma perna quando ela era tirada ao chão com estrépito. Bem, agora ao forno, disse Tobias. De repente, ouvi a voz do Vaz. Que é isso, ó Camilo, que é isso? Dizia ele. Abri os olhos e achei-me deitado no sofá em minha casa. Vaz estava ao pé de mim. Que diabo tens tu? Olhei espantado para ele e perguntei. Onde estão eles? Eles quem? Os canibais. Estás doido, homem? Examinei-me. Tinha as pernas, os braços e o nariz. O quarto era o meu. Vaz era o mesmo Vaz. Que pesadelo tiveste, disse ele. Estava eu a dormir quando acordei com os teus gritos. Ainda bem, disse eu. Levantei-me, bebi água e contei o sonho ao meu amigo, que riu muito e resolveu passar a noite comigo. No dia seguinte acordamos tarde e almoçamos alegremente. Ao sair, disse-me o Vaz. Por que não escreves o teu sonho para o Jornal das Famílias? Homem, talvez. Pois escreve, que eu mando ao Garnier. Você está ouvindo Medo Imortal, literatura brasileira clássica de terror. Agora, uma conversa sobre o conto. Então, vamos lá, ouvintes, vocês acabaram de escutar numa voz profissional, diferente da minha, a Vida Eterna de Machado de Assis. E agora vou ter o prazer de discutir esse conto de Machado com uma pesquisadora da ficção científica, a Jéssica Caterini. Olá, Jéssica, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Nossa, nós que agradecemos a sua presença. A gente já conversou com uma colega sua, a Rafaela Machado. Você também faz parte de um grupo de estudo contínuo da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Isso, sim. Estão focando ficção científica brasileira. Você acabou o seu doutorado, que eu acho que a gente pode trabalhar isso mais para frente aqui, com uma escritora negra dos Estados Unidos, uma dama da ficção científica americana chamada Octavia Butler, né? Isso, é. Eu acho que tem alguns pontos que a gente pode abordar junto com o Machado, né? E A Vida Eterna, o que você acha desse conto? Você trabalharia com ele com seus alunos? Com certeza. Eu não tinha lido ele até então, até a oportunidade aqui do podcast. E assim como todos os contos do Machado, eu parei, terminei, parei, dei aquela respirada e, nossa, que genial. Eu gosto de... Vou começar pelo nome do personagem, posso? Sim. Camilo da Anunciação. Todo esse conto, eu gosto de ver a metalinguagem do Machado de Assis, principalmente pensando nesse caso, como ele traz o terror, a ironia por trás do terror, como ele constrói essa narrativa de... Ele anuncia o que a gente não sabe que vai acontecer. Quando a gente tem uns plot twists ali pro final do conto, quando a gente descobre não só que era um sonho, mas também descobre a questão do canibalismo, a gente já tem tudo isso anunciado, não só no nome do personagem, mas também em várias partes que
que passam batido, mas que já estão contando o que vai acontecer. Um exemplo é o Shakespeare. Ele traz to die, to sleep. A gente tem morrer, dormir, já tá contando pra gente o que vai acontecer. Então, o que mais me chama a atenção, que eu trabalharia com os meus alunos, por exemplo, essa questão da linguagem, já querendo mostrar o que o autor vai trazer, né? O que o Machado traz. Tem vários pontos em que isso acontece, eu acho muito interessante. Uma das coisas que eu acho extremamente moderno, você falou da metalinguagem e tal, é que quem assina, porque esse conto foi publicado originalmente em 1870 no Jornal da Família, e o conto foi assinado pelo nome do protagonista. Pelo nome do protagonista. O Machado de Assis não aparece ali como autor, né? É o Camilo da Anunciação, que é o autor e o protagonista da história. Que aparece no final já, sim, né? Sim. E até eles discutem, né? Eu posso falar com o editor e tal, né? Eu conheço ali. É muito moderno muito isso, moderno. Né, cara? Não é fantástico é isso? É quase, né? A pessoa que tá lendo na época, olha, a pessoa sonhou, escreveu o conto, aconteceu tudo isso. Quebra de quarta parede. Com certeza, muito. E o jornal onde publicava isso, o Jornal da Família, era um jornal com esse nome e tal, mas ele é um jornal voltado para mulheres, né? Ele vinha com moldes de corte e costura. Olha só. Até recentemente, acho que foi alguém da UFSC, né, que encontrou a letra de uma proposta de hino da República, né, do Machado de Assis, né? Se eu não me engano, foi publicado os versos foram publicados nesse jornal também, porque foram caçar em hemerotecas e tal, porque muitas coisas não eram assinadas pelo Machado, né? Você vai identificar pelo estilo, né, pelas palavras que o cara usava, né? Você tem que fazer um trabalho de arqueologia ali, né, para descobrir. Nossa, super interessante. Imagina estar lendo o Jornal da Família e aparecer a Vida Eterna. No meio de moldes. No meio dos moldes de costura. Bem mais divertido. Tem até uma tese que fala do terror ameno que o Machado de Assis imprimiu nesses contos e tal, porque justamente não era para ser uma coisa gore, não era para ser um terror tão apavorante e tal, porque, né, o Jornal da Família, né, era uma coisa, né, não é para ferir a família. Até a saída pelo sonho é isso, sim, né? Dar uma resposta disso. Realista, algo que ele tratou que é bem pesado, né? Que ele tratou que é muito pesado, então tinha que trazer o pessoal de volta. Sim. Olha, isso foi um sonho. Tá tudo bem, pessoal. Tá tudo bem. Assim, eu vou te dizer que me caiu uma ficha quando a gente já sabia que ia trabalhar nesse podcast e tal, porque começaram a publicação desses arquivos terríveis do Jeffrey Epstein e todo mundo começou a comparar com o último filme do Kubrick, né, o De Olhos Bem Fechados, né? E eu só tinha visto o filme uma vez no cinema. Daí quando eu fui ver o filme e tal, eu, caramba, mas essa história... E o filme do Kubrick é baseado num romance austríaco que está fazendo 100 anos agora, né? Em português foi publicado pela Companhia das Letras, Breve Romance dos Sonhos, mas o conto do Machado de Assis tem 50 anos antes, né? Então, eu já falei isso algumas vezes durante esse podcast, o cara tinha uma antena muito bem ligada, né? Você também acha que tem esses momentos, essas coisas que dá para se comparar com essa realidade absurda que a gente está vendo hoje em dia? Sim, eu estava pensando, né, o que seria o canibalismo para o Machado. Então, a crítica à sociedade, talvez manter as tradições, todos eram velhos, exceto a Eusébia, né? Então, o que ele quis dizer com esse canibalismo? Uma gerontocracia ali, forçar um casamento, né, com uma diferença de idade de 60, 70 anos. Que até o próprio convidado ao casamento se espanta, né? Em vários momentos ele tenta... Mas é muita diferença de idade, eu estou com o pé na cova. Ele não sabia o quanto estava. E já tinha acontecido 3 vezes antes, né? Sim. Ela já tinha se submetido a esse ritual 3 vezes, casando com velhos que o pai trazia ali, por causa do elixir da vida eterna que encontraram num papiro egípcio. Cara, é muita loucura. Que viagem que o Machado Mas, nossa, com certeza dá para fazer essa conexão, não só pela idade, mas eu acho que essa crítica que ele tentou fazer à própria sociedade, das pessoas mais velhas, tanto o abuso de poder com a própria filha, uma jovem, né? Também o canibalismo com essa... como que a gente poderia dizer? De se apoderar do outro, né? Uma relação de poder. Já arrastaram o cara com uma arma apontada, né? Não, você vai vir comigo e tal, né? Não tem escolha nenhuma, né? Depois chamam o cara que estava lá dormindo com ele
na casa para Vai ser o ser próximo. testemunha. Provavelmente vai ser o próximo a casar com a filha do cara. Que história, né? Louca e... Ao mesmo tempo, a crítica ao casamento também, Sim, que na sim. época eu imagino que era dessa forma ainda, né? Muito imposto pela família, Imposto né? pela família, independente da idade, pela questão mais financeira, eu imagino que ele oferece muito dinheiro, além da beleza, né? Que ele se... Tem um dote ali. Tem um dote, mas tem a beleza, mas olha, tem muito dinheiro também, né? Tem um palácio, uma casa gigante. Sim. Então, esse abuso de poder, não só da filha, como da situação, né? Sim, sim. Porque o Machado tem disso, né? Ele é muito crítico a ironia, ele usava o poder da ironia dele e crítico a vários elementos. No livro que dá origem a esse podcast tem o Filho contra a Mãe, né? Que eu vejo muita gente falar que Machado de Assis ignorava a questão da negritude, da escravidão e tal. Meu Deus, Filho contra a Mãe é pesadíssimo, né? É sobre pesadíssimo. isso, né? Sim, sim. Eu acho que é a escrita do Machado mais forte anti-escravidão que ele fez. Não tá nos romances dele, tá nesses Tá contos, nos né? contos, é. As narrativas breves têm um tesouro ali a ser descoberto, né? Nessa ele também pontua, né? Mas sempre tem uma crítica, acho que é um pouco mais sutil, até a questão que a gente comentou antes das revistas serem voltadas, acho que ele não queria chocar tanto, mas tá ali para quem quiser e conseguir olhar, né? Então, eu acho que ele trazia em vários contos, não só... Por isso que eu acho interessante, a gente comentou aqui sobre sua tese, sobre Octavia Butler, que é uma escritora de origem humilde, né? Negra, numa sociedade americana, né? Que também tratou bastante dessa questão do racismo, do período da escravidão. Podemos fazer alguns paralelos sobre ele? Sobre ela, eles? Sobre os dois, né? É curioso que eles têm quase um século de nascimento. Acho que Machado é 1839 e a Butler nasce na década de 40. Então a gente tem um século praticamente separando, mas ainda as mesmas questões, infelizmente. Né? Acho que enquanto o Machado ele trazia essa questão de forma mais sutil, apesar de ter ali a descendência, ele teve avós, né, escravizados. A Butler viveu, enquanto ele viveu a época das questões da abolição e tudo mais, a Butler vive aquela época, a juventude dela é as questões sociais nos Estados Unidos, né? Dos direitos civis. Ela também tem a questão familiar, a avó dela viveu numa fazenda de plantação, teve os filhos numa fazenda de plantação e ela faz aquela migração para o norte para fugir das leis de segregação, isso, do Jim Crow. Então ela tem toda uma história que leva ela, quando ela começa a escrever ali na década de 60, a ficção dela, ela é centralizada nesse assunto, né? Ela não é sutil, ela traz personagens... principalmente femininos, né, as protagonistas femininas, mulheres negras, e em toda a narrativa dela tem, de certa maneira, alguma questão racial. Ela tem novelas que o foco é esse, como é o exemplo do Kindred, que aqui acho que veio como Laços de Sangue, que a gente tem a personagem que volta no tempo, né? Mas... Virou seriado, né? Virou um seriado. Virou, Eu não assisti, mas... Não assisti também. Mas sei que foi adaptado. Infelizmente, acho que ele já foi cancelado. Só teve uma temporada? Só teve uma temporada. Mas foi publicado no Brasil pela Morro Branco, né? Que tá fazendo um resgate bem interessante. Resgate não é bem a palavra, mas tá trazendo a obra dela pro Brasil, né? Tradução, não sei quantos livros já trouxeram, mas o Kindred eu li foi um dos primeiros, acho que veio pela Morro Branco. Então ela tem as obras em que ela é o centro, o foco dela é trazer essa questão, mas ela também traz nas obras de mais ficção dela o exemplo das parábolas, que foi que eu trabalhei, né? A gente tem uma distopia, um governo norte-americano que tem como tema Make America Great Again. Sério? Sim. Tá falando sério? Sério. Caramba, mas olha só. Então a gente tem um governo cristão, né? Sim. Cristão e tem um grupo que vai, de fato, escravizar outros grupos por não serem cristãos e vai ter ali um campo de trabalho escravizado. Então, ela, mesmo na distopia, no futuro que ela cria ali distópico, ela coloca essa questão, aborda. Então, não é nada sutil, é extremamente... Né? E com uma escrita maravilhosa. Uma escrita maravilhosa,
Acho que, assim, tem muitos paralelos, né? O Machado de Assis, autodidata também. A Butler, a gente pode pensar ela autodidata nesse sentido de se inserir na ficção científica, que ela foi uma criança com pouco acesso na época, aos quadrinhos, mas pela questão financeira, ela frequentava bibliotecas, enfim, ela conta toda essa história do acesso ser muito difícil até onde ela vai Ela se tem trabalhos insere. como empregada doméstica. Trabalha empregada doméstica, trabalha em fábricas, então ela conta que acordava 3, 4 da manhã para escrever antes de ir ao trabalho, porque depois ela descreve que o esgotamento não permitia, né? Então é uma história, assim, extremamente impressionante. Infelizmente, em países diferentes, realidades étnicas muito semelhantes, né? Um século de depois, diferença, né? Que mais? Que outros contos do Machado, assim, você dá aula para faixa de idade de... 12 aos 16, 17. Você já trabalhou contos do Machado, contos de ficção científica em geral? Nunca trabalhei. Como eu dou aula de inglês, um Aham. pouquinho, né? Fica um pouquinho distante. Sim. É o professor de português que costuma fazer isso. Já trabalhei alguns contos do inglês, já tentei ler Drácula com as crianças. Como é que foi? Foi divertido. Eles gostam da figura, né? Como é uma figura conhecida, eles se interessam. E foi redescoberto pelos Estados Unidos. Eu acho muito curioso, porque a acadêmica que traduz ele pro inglês e tal é da Universidade de Brown, né? Que é a universidade onde tá todos os escritos do Lovecraft e tal, né? Eu acho muito curioso esse... E Machado de Assis foi um cara que no tempo dele acompanhou a Edgar Allan Poe, traduziu Sim, o Corvo, traduziu né? o Corvo, Que eu acho que tem algumas referências aqui também, quando as batidas na porta, eu acho, Pois né? Talvez tenha ali alguma simbologia. Sim. Até a capa do Medo Imortal aqui, porque tem uma figura de uma águia A águia que segura o espelho, né? Eu achei isso muito bonito. Né? Isso lembra bastante ali onde o corvo pousa, né? Palas Atenas, né? A figura onde o corvo começa a falar com o narrador, né? Da poesia, né? Porque Machado de Assis era uma pessoa do seu tempo e estava muito integrado nisso, né? Eu acho que a gente fica só pensando nele como o realista, né? O cara... E, nossa, tem toda uma produção de fantástico dele, né? Sim, aqui ele também cita o Dom Quixote, então ele faz um diálogo muito bonito com os autores que influenciaram ele, né? Sobre o espelho, uma questão desse conto que eu acho muito interessante também, eu gosto de pensar o cenário, o local, como personagem. E aquele também, toda a questão daquela casa, quando eles chegam, que é um palácio, todas as luzes acesas, e daí a gente pensa já na quebra do realismo, a gente tá acreditando naquela história, mas é madrugada, tá tudo aceso, a gente não para pra achar estranho, mas aí ele entra, é tudo antigo, ele descreve os móveis como antiquado, um espelho que é uma águia, o próprio espelho também um símbolo do sobrenatural, né? Sim. Que ele usou, né? Ele tem um conto do espelho, né? Também. E todo aquele cenário, aquela casa que tem vários cômodos, e num cômodo tá os convidados, como se fosse um personagem por si só, um labirinto, Acho muito incrível. Por isso que lembra tanto, quando eu tava assistindo o De Olhos Bem Fechados, me caindo a ficha, me incomodando, caramba, porque eu não li o livro austríaco que o Kubrick adaptou e tal. Mas o Kubrick podia estar adaptando A Vida Eterna, né? Imagina. Nisso aqui, né? É muito visual, né? Muito visual. Como a gente comentou, você faz parte desse grupo de estudo da UFSC, que é o Continuum, que tem a sua presença no Instagram, né? @continuum.ficção científica, é isso, né? E você pretende continuar estudos e focando em alguma coisa da literatura nacional, alguma coisa... Não tenho nada decidido, mas como eu terminei já o doutorado, e o nosso grupo sempre foi, né, focar na ficção científica brasileira, no Brasil. A gente até pensa, tem spoilers talvez. Opa, bom. A gente pensa em não só de alguma forma escrever o porquê que a gente pensa no contínuo, explicar a nossa teoria do contínuo, como a gente lê a ficção científica no Brasil, mas também mapear os subgêneros da ficção científica. Então, talvez eu, né, siga escolher um desses subgêneros e tentar conhecer também, porque depois de ficar um doutorado inteiro
numa coisa só, focado num lugar, lendo muita coisa específica. Aprender melhor também, ler mais sobre a ficção científica brasileira, as regiões diferentes, né, que a gente tá tendo muita coisa muito genial aqui no Brasil. A gente chegou a ler, né, no grupo também. Uma coisa que eu conversei com a Rafaela quando ela esteve aqui foi que vocês leram, foi em 25 ou 24 que vocês fizeram? 24, isso, 25 foi um hiato. Que daí vocês leram o Corpos Secos, né? Que vai ser adotado pelo vestibular da UFSC agora este ano, né? Esse ano, Então a gente tem o Corpos Secos. Eu lembro com muito carinho da Vida e as Mortes do Severino Olhos de Dendê. É muito... Sabe, a gente tá tendo uma produção tanto de ficção científica, dá para pensar também fantástica, de terror no Brasil, que eu gostaria agora de virar os meus olhos para esse lado. Eu também sou autor e tal, a gente precisa muito que esse diálogo com a academia aconteça, porque é tão difícil no comercial a gente ter algum reconhecimento e tal, mas a gente fica sempre muito feliz quando a gente vê sendo estudado. E é uma coisa que eu passei pela Universidade Federal ali na década de 90 e tal, até foi uma das coisas que eu conversei com o Daniel Serravalli. Ele fala que nos anos 90 gótico era uma coisa mal vista, né, dentro da academia aqui, né? Parecia que era mais um termo estrangeiro que estava sendo mal importado por aqui e tal. A gente não encontra, mesmo terror ainda, que é uma coisa, tem uma abertura um pouco maior, mas ficção científica, no tempo que eu passei pela universidade, era algo muito... Então eu fico muito feliz de ver o grupo de vocês. E hoje em dia vocês estão fazendo um outro clube de leitura, né? Agora com uma parceria com a Aleph, né? Na livraria Livros e Livros, ali do Centro de Convenções ali da UFSC, né? É aberto, né? Toda a comunidade pode participar, gratuito, né? Ficamos muito felizes que isso esteja sendo desenvolvido dentro da universidade. E muito agradecido por você, por sua participação aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. E estamos preparados aqui para o próximo programa. Fiquem de ouvidos atentos. O conto apresentado neste episódio foi A Vida Eterna, de Machado de Assis, publicado originalmente em 1870, obra em domínio público. A leitura foi interpretada por Natália Heinrich. A conversa contou com Romeu Martins e Jéssica Cateri. Medo Imortal é uma produção da Desterro Filmes, com curadoria, pesquisa e apresentação de Romeu Martins, direção do podcast por Mariana Tomé, roteiro de Romeu Martins, Mariana Tomé e Pedro Cruz. Captação, edição e desenho de som por Matheus Massa. Medo Imortal é uma proposta executada pelo governo do estado de Santa Catarina por meio da Fundação Catarinense de Cultura, com recursos do governo federal e da Política Nacional Aldir Blanc. Apoio No Sleep Café e Livraria Édera. Medo Imortal. O medo não morre.